Esse vídeo é o trabalho Desafio Individual proposto pelo professor de Histologia Gesiel, que leciona para o curso de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Por ele, abordaremos características, funções e implicações das células mesangiais glomerulares. A aluna responsável por sua produção é Alissa Maria Fernandes Chimizo, do grupo de prática P2. Quando a microscopia se baseava no microscópio óptico, as células mesangiais eram consideradas simples estruturas histológicas de sustentação para as vasos capilares no interior dos glomérulos. Porém, com o avanço da tecnologia, outras funções foram descobertas, o que mudou o ponto de vista científico a respeito delas. Assim sendo, hoje em dia, as células mesangiais não são consideradas apenas simples estruturas de sustentação axial, mas sim protagonistas da função renal. Mas afinal, onde que essas células estão? No sistema excretor do corpo humano temos os rins, que têm três funções básicas: filtração, excreção e reabsorção. Por esses órgãos, todo o sangue do corpo é filtrado a cada 4 a 5 minutos. Nos aprofundando mais, temos o néfron, que é a unidade funcional do rim. Um ser humano comum e saudável possui cerca de 2.400.000 néfrons. Essas numerosas estruturas são as responsáveis pela função renal adequada como um todo. Na figura destacada de vermelhos, identificamos o corpúsculo renal ou de Malpighi, que é a parte inicial do néfron, composta pelo glomérulo e pela cápsula glomerular ou de Bowman. Observando mais individualmente o corpúsculo renal, é possível visualizar que a arteríola aferente chega à cápsula de Bowman e lá se transforma no glomérulo, antes de sair da cápsula como arteríola eferente. Na junção entre as arteríolas aferente e eferente, as células mesangiais começam a ser encontradas, conforme destacado de vermelho na figura. Essas células também se localizam no espaço entre os capilares dentro da cápsula de Bowman, entre as células endoteliais e a membrana basal, na parede dos capilares glomerulares. Nesse esquema, observamos a localização dessa célula de forma mais clara. É possível observar que elas se estabelecem na parede dos capilares glomerulares, entre as células endoteliais e membrana basal. Dessa forma, a sua ação será intimamente ligada às células das estruturas adjacentes. Aqui podemos observar um corte histológico, no qual as células mesangiais são observáveis. São as estruturas indicadas pelo retângulo vermelho, e como podemos ver, elas são justapostas aos capilares e estruturas internas da cápsula de Bowman. Já aqui, podemos ver a mesma região mostrada no corte histológico anterior, porém com o uso da tecnologia de microscopia eletrônica. As células mesangiais são as estruturas indicadas pelas setas vermelhas. Nota-se aqui que a sua coloração é mais escura em relação às estruturas que a cerceiam. Agora veremos um pouco a função dessas células. As células mesangiais são pericitos especializados dos glomérulos dos rins. Possuem características de células musculares lisas e macrófagos e se estabelecem nas paredes dos capilares glomerulares. As suas funções são diversas, como fornecer apoio estrutural aos capilares glomerulares, controlar a filtração glomerular através de sua contração celular, alterar o local da resposta a uma lesão via células proliferativas que remodelam a membrana, capacidade de modificar respostas imunes inatas e adaptativas, além de serem muito importantes para o desenvolvimento, estabilização e remodelação dinâmica dos vasos sanguíneos. Além disso, cerca de 10% das células mesangiais também possuem papel fagocítico, sendo responsáveis pela fagocitose e digestão de substâncias normais e patológicas que porventura entrem em contato. Essas células específicas possuem um fenótipo diferenciado das outras mesangiais, além de marcadores de superfície e citocinas somente encontrados em células do sistema imune. Por isso, são denominadas células dendríticas mieloides. Elas são células contráteis, com receptores para angiotensina 2 e fator natriurético, ou seja, podem provocar vasodilatação ou vasoconstrição, a depender da necessidade do organismo. Elas também produzirão matriz extracelular, além de endotelinas e prostaglandinas. As interações entre as células mesangiais, endotélio e epitélio resultam do crosstalk, modulado por vias de sinalização que incluem as junções celulares gap, atuação de hormônios, além de citocininas e quimiocinas. Bem, agora que a localização e as funções principais da célula foram explicitados,
uma importância clínica relacionada a ela será mostrada. Trata-se da nefropatia por IgA e púrpura de Renox-Soilent. A nefropatia por IgA é causada pela deposição glomerular de IgA. É o padrão mais prevalente de glomerulonefrite em países onde a biópsia renal é muito utilizada como ferramenta investigativa. A sua maior prevalência é na Ásia e em jovens adultos do sexo masculino, sendo os homens afetados numa proporção de 3:1 em relação às mulheres. Isso indica uma certa predisposição genética à doença. Os depósitos mesangiais de IgA também podem ser associados a outras doenças sistêmicas, conforme é demonstrado na tabela. É comum que essa nefropatia se manifeste como hematúria macroscópica em episódios, frequentemente acompanhados de dor no flanco durante uma infecção no trato respiratório superior. Os pacientes portadores dessa patologia tipicamente apresentam função renal normal, com hematúria microscópica persistente e pouca ou nenhuma proteinúria entre os episódios agudos de hematúria grosseira. Poucos dos pacientes apresentam insuficiência renal aguda ou necrose tubular atribuível à patologia. As nefrites por depósito de IgA e de púrpura de Renox-Soilent resultam da deposição mesangial de imunocomplexos contendo IgA, ativação da via alternativa do complemento e iniciação de uma resposta inflamatória local caracterizada pela proliferação mesangial, o que pode ser observado nas figuras A e B. A teoria vigente sustenta que os IgA com glicosilação aberrante se depositam no mesângio, onde atuam como um antígeno, plantando para a formação de imunocomplexos GA e IgG, com consequente ativação local do complemento e lesão glomerular. Na figura A, observamos a característica hipercelularidade mesangial e a expansão da matriz da patologia. Na figura B, observamos os imunodepósitos mesangiais e a matriz mesangial expandida, que podem ser identificadas pelos asteriscos branco e preto, respectivamente. Nos casos severos que evoluem para insuficiência renal em estágio terminal, observa-se cicatrização mesangial e fibrose túbulo intersticial. A coloração imunofluorescente é um modo de diagnóstico e revela a presença de IgA no mesângio e, ocasionalmente, de IgG e IgM. Isso pode ser observado na figura C, que mostra a deposição de IgA com típica distribuição celular mesangial num paciente com nefropatia por IgA. A importância das células mesangiais foi revista ao longo dos anos, desde meados do século XIX até hoje. E a célula que antes era atribuída apenas à estrutura, sem função muito conhecida, hoje já sabe que tem funções muito diversas e que é muito importante para o funcionamento adequado dos néfrons. Esse editorial, que foi escrito em 2013 por Maurício Yunis Ibrahim, um livre docente do curso de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sigla Unirio, demonstra bem como o papel atribuído às células mesangiais se alterou com o avançar da ciência e da tecnologia.